Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27. Organização militar do reino de Davi. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aui. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho, Amizabade, ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Chefes das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maacá. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, Zadoque. Da tribo de Judá, Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naftali, Jerimonte, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Administradores das propriedades do rei. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei. Asmavete, filho de Adiel. Depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas, Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo, Esri, filho de Quelube. Plantações de uvas, Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho, Zabdi, da cidade de Sefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá, Baal-Anã de Gedera. Depósitos de azeite, Joás. Gado que pastava na planície de Saron, Sitrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales, Safate, filho de Adlai. Camelos, Obil, que era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo agarita. Os conselheiros do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Acmoni, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o Arquita,
era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei.